Estamos de volta com o seu programa em Foco. Obrigado pelo carinho e a preferência de sempre. Seguimos sempre junto nessa sintonia ao meio-dia, quando os ponteiros se encontram, com reprise às 22 horas. Você acompanha a nossa programação através da NET ou TV Multimídia, na Grande São Paulo, interior paulista, também em Fortaleza, Ceará, no Rio de Janeiro, ou onde você quiser, através do seu tablet, smartphone, computador, pelas ondas da web, pelo redepremiotv.com.br. 7 vezes por semana, 24 horas por dia, nós estamos juntos e conectados, sempre trazendo o melhor do conteúdo a você. Hoje em Foco com a neuropsicóloga Isabela Caetano. Ela está falando sobre o seu principal trabalho, que é feito com o desenvolvimento de crianças e jovens e também do aconselhamento aos pais dessas crianças. Mais do que nunca se faz necessário esse entendimento, essa sabedoria em lidar com as diferentes fases do seu filho. Então a Isabela está aqui trazendo um mix do seu conhecimento e dando dicas valiosas para a gente. É isso, Isabela? É isso mesmo. Gosta do que faz? Eu amo o que eu faço. Ah, isso é muito bom, né? É muito bom. E essa identificação, ela foi logo de cara ou foi no dia a dia? Eu acho que logo de cara, Henrique, eu já me identifiquei com as crianças e com os adolescentes e com toda essa questão da dinâmica familiar, né? Eu acho que quando a gente tem uma boa base, quando a nossa família proporciona ali pra gente um desenvolvimento, uma infância, uma adolescência bacana, a tendência é que a gente se torne aí pessoas que contribuem, né, com o mundo melhor. E como eu falei, o meu intuito na psicologia sempre foi mudar o mundo. Então eu acredito realmente Você está conseguindo, você está conseguindo. Olha, o mundo todo ainda não, né? É um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que se a gente muda o mundo de uma criança, de uma família, já ajuda bastante. Porque são essas crianças justamente que vão fazer o futuro, né? Exatamente. De grão em grão, a galinha enche o papo e a formiga lota o formigueiro para a época de inverno. Exatamente. Isabela, tem uma questão muito importante dentro do desenvolvimento da criança e do jovem, que é a questão de ensino, né? A questão pedagógica. E a gente sabe, não é novidade para ninguém, nem nenhum segredo, que infelizmente a situação da educação pública no nosso país não tem sido da melhor forma. A gente tem grande crença e esperança no futuro da atual gestão do governo federal e dos próximos anos que as coisas vão melhorar no nosso país. Você disse para mim nos bastidores que você faz um acompanhamento com essas crianças de repente dentro de escola, né? Isso, perfeito. Em muitos casos pede-se, né, uma visita escolar para ver como aquela criança está na escola, como que é o ambiente escolar, né? Então eu costumo realmente marcar ali com as escolas essa visita, onde eu faço um acompanhamento, né? Converso com os professores que acompanham, na verdade, aquela criança, e também eu fico observando por um tempo. E aí, nesse observar, a gente vê muita coisa, né? Que era justamente o que eu estava te falando nos bastidores. Então, por exemplo, a gente vê que algumas escolas têm muitas crianças para poucos professores. Então, por mais que os professores tentem ali desenvolver um bom trabalho, né, atuar da melhor forma, eles acabam não dando conta de tudo que acontece na sala de aula. Então, às vezes, tem algumas queixas, alguns problemas que acontecem na sala de aula que vêm justamente por conta disso, né? E essa questão de mordida, então, quando a criança é muito pequenininha e às vezes foi mordida, pode ser por conta disso, porque são poucos professores para muitos alunos. O próprio acompanhamento e esse olhar dos professores que está bem atento ao que foge ali do desenvolvimento saudável da criança, né? Também eu percebo isso. Então, por exemplo, mesmo com tantos alunos, os professores conseguem, de certa forma, olhar ali e falar, nossa, tem ali uma criança que o desenvolvimento dela eu acho que está um pouco abaixo do esperado, né? Está um pouquinho atrasado. E aí esses professores tentam passar isso para os pais, mas também não conseguem. Às vezes não é bem aceito, né? Os pais têm uma coisa assim de não aceitar a palavra. Às vezes um preconceito, né?
ou às vezes uma falta de conhecimento. Que acho que na verdade preconceito é falta de conhecimento, né? Exatamente. E aí essa falta de conhecimento faz com que os pais se tornem resistentes. Então, não, meu filho não tem nada, meu filho não tem nenhum problema, né? A escola é que não está dando conta. Ou então o pai até aceita e quer uma ajuda, mas ele não sabe onde procurar, o que procurar, justamente por essa falta de conhecimento e de informação de qualidade. É por isso que eu sempre costumo falar para os pais, e nas palestras, né, no meu próprio Instagram eu abordo bastante isso, que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Quando a gente tem um filho, a gente aceita não ter sucesso em qualquer outra área da vida, mas com os nossos filhos a gente quer que eles se desenvolvam da melhor forma. Só que em contrapartida, a gente acaba investindo em outras coisas. Então a gente trabalha muito, a gente estuda, faz especialização, MBA, né? Porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mas a gente não estuda para ser pai e mãe, a gente não busca esse conhecimento. Né? E isso é muito importante. Sim, porque a partir do momento que você busca informação de qualidade, busca entender como que é o desenvolvimento de uma criança, né? Como que, se o meu filho está nessa faixa etária, o que é adequado e o que não é. Quando você começa a ter esse olhar, você passa a ajudar aí sim o seu filho, entendeu? Então, assim, pais, mães que estão me escutando, estudem para ser bons pais e boas mães, né? Procurem aí informação de qualidade. A gente tem vários programas que hoje em dia abrem essa porta para os profissionais, existem as redes sociais, né? Então, assim, são vários meios de comunicação hoje em dia que facilitam isso. Eu acho que falta só esse empurrãozinho, essa vontade mesmo da gente entender mais sobre as crianças, entender mais sobre a infância. Perfeito. Olha, tem uma grande discussão hoje no cenário da educação aqui no nosso país, já foi objeto até de projeto de lei, da criança autista ou aquela outra que tenha qualquer outra dificuldade de aprendizado estar inserido no mesmo ambiente de aula das outras crianças. O que você acha disso? Perfeito. Eu acho adequado porque no mundo vai ser assim, né? Não adianta a gente pegar uma criança que tem, por exemplo, um transtorno aí que está dentro do espectro autista, por exemplo. Você pega ela e coloca ela em uma sala especial. E aí depois, quando ela for para o mundo, quando ela crescer, quando ela for trabalhar, como que vai ser isso? Né? Então, realmente eu acho que é algo adequado. As escolas, elas têm se enquadrado nisso, né? Quando uma escola não tem a possibilidade de fornecer ali as ferramentas necessárias para aquela criança, eles encaminham para uma escola que tenha. Então, eu tenho visto bastante isso. Para os pais que têm aí um diagnóstico de TEA, né, que é o autismo, certo, ou algum outro que tenha essas particularidades, qual que é o caminho? O que eles fazem? Eles precisam de um laudo, né? Precisam ali de um diagnóstico médico com um laudo, e aí mostrando isso para a escola, né? A escola começa a fazer as adequações. Então, por exemplo, uma criança que precisa de um acompanhante na sala de aula, a partir do momento em que ela faz a avaliação, é diagnosticado, e a equipe multidisciplinar, que é composta pelo médico, pelo neuropsicólogo, pela fono, TO e tudo mais, quando essa equipe percebe quais são as dificuldades, né, o que aquela criança precisa, a gente faz um laudo ali explicando tudo aquilo para a escola, os pais apresentam e a escola, na maioria das vezes, tem realmente ajudado nesse sentido. Isso né? é muito bom, isso é muito bom. Isabela, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria saber se em um minutinho você consegue dar aí umas 2 ou 3 dicas para os pais terem uma melhor relação com seus filhos, até mesmo de aproximação. Te dei uma tarefa difícil. Vamos lá, vamos tentar. Eu acho que assim, o principal, Henrique, para quem quer realmente ter essa aproximação com os filhos, é
tentar lembrar de quando você era criança, porque eu acho que quando a gente se torna adulto, a gente começa a julgar muito as crianças e os comportamentos. Então, tente primeiro lembrar de quando você era criança, o que você gostava de fazer, o que você não gostava. Eu acho que aí você já começa a entender um pouquinho melhor o seu filho e já ajuda nessa aproximação, né? Além de não julgar essa criança, eu acredito muito na questão do respeito mútuo. Apesar de ser uma criança, essa criança ela precisa ser ouvida, ela precisa entender que a opinião dela pode sim ser aceita, né? E buscar formas realmente de tratar aquela criança, tratar os nossos filhos da mesma forma que a gente trata os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, né? Eu acho que a aproximação ela se faz dessa forma. Quando a gente começa a respeitar a criança como a gente respeita os adultos, a gente se torna aí pais muito mais parceiros e as crianças e adolescentes elas percebem isso e realmente começam ali a baixar a guarda também. Nem tanto imposição, mais respeito. Exatamente, né? O respeito eu acho que é a base de tudo. E aí para esse respeito, muitas vezes é difícil, então quando tiver difícil, tenta lembrar de quando você era criança, né? Se você não gostava também que te respeitassem e te ouvissem. Eu acho que essa é a principal dica. Isabela, muito obrigado, viu, Obrigada querida? a você. Sucesso para você. Aprendi bastante aqui Obrigada. hoje, apesar de não ser pai ainda, eu vou guardar direitinho. Exatamente, e quando chegar a hora você vai estudar. Você vai estudar. Passa o seu contato para quem quiser te procurar, de repente fazer algum acompanhamento. Bacana. O meu contato, o e-mail é isacaetano.pc@gmail.com. Meu Instagram é isacaetano.pc. O Instagram atualmente é a minha principal frente, eu dou bastante dicas, faço lives, então todo mundo que quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho pode ser através dessa rede social que eu gosto bastante. Isabela, sucesso, viu? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Você e volte mais vezes, tá? Combinado. Muito bem, aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um e a gente sempre quer, né, o bom filho a casa torna, a gente sempre quer trazer as pessoas que dividem as coisas boas de volta aqui no Em Foco. Um grande abraço para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!